Irmãos, boa noite, graça e paz. Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais esta noite, pelo tempo de graça e misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas. Irmãos, eu quero estar orando para nós continuarmos em adoração, celebração ao Senhor. Quero então convidar os irmãos a baixar as suas cabeças e mais uma vez nós vamos orar. Depois então nós prosseguiremos em adoração ao Senhor. Pai amado, eu quero mais uma vez, Senhor, estar agradecendo por esta noite, a noite de adoração, celebração, noite, ó Pai, de contrição diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui reunidos hoje com um único propósito, ó Pai, de louvar e engrandecer a Ti, ó Pai, porque nós sabemos que é a Ti que nós honramos, é a Ti, ó Pai, que nós adoramos e glorificamos, ó Pai. Eu quero clamar, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, ó Pai, por esta igreja que Tu, ó Pai, tem levantado nesta cidade. Eu peço misericórdia, Senhor, também, ó Pai, pelo povo, Senhor, cristão nos dias de hoje, ó Pai. Nós temos visto, Senhor Deus, tantas controvérsias acontecendo no meio do povo evangélico. Tantas lutas, ó Pai, há tantas tribulações, há tantas incompreensões, ó Pai, daquilo que é o Teu propósito no nosso meio. Nós temos visto, Senhor, e às vezes olhamos com tanta tristeza, ó Pai, como, Senhor, nós estamos tratando aquilo que deveria ser o sagrado em nossas vidas. Como nós estamos nos distanciando, ó Pai, da Tua palavra, da Tua verdade. Por isso, ó Pai, eu quero clamar por misericórdia, ó Pai. Eu quero clamar a Ti, Senhor, para que Tu tenha misericórdia sobre o Teu povo, ó Pai, aqueles que um dia confessaram a Ti como seu Senhor e o seu Salvador. Pai amado, que nessa noite a Tua palavra ela fale aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, ela seja uma verdade em cada vida, em cada coração que aqui se encontra. Que o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós. Acabamos de declarar, Senhor, através de um cântico, para que Tu venha renovar sobre nós o Teu Santo Espírito. Mas às vezes, ó Pai, são apenas letras, apenas palavras, porque nós não estamos vivendo, ó Pai, um avivamento espiritual, conforme esta canção declarou. Para que haja sobre a Tua igreja, ó Pai, o poder da pregação da palavra, para que a Tua igreja possa avançar, para que a Tua igreja possa ter uma visão missionária, mas fica somente nas palavras, ó Pai. Por isso, ó Pai, eu quero clamar por misericórdia, por Tua graça, pela autoridade do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, nesta noite através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que nos visitam, aqueles, ó Pai, que também nos acompanham através das redes sociais. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada cidade brasileira, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. Irmãos, nós estamos retornando ao Evangelho de João e eu vou pregar pelo menos aí o capítulo 7. Hoje eu não vou falar todo o capítulo, são 53 versículos. Eu não vou pregar os 53 versículos, eu quero compartilhar de uma forma um pouco mais lenta. A segunda parte é um pouco maior. Depois aí nós vamos ter ainda uma terceira ou quarta parte. Eu ainda não decidi toda a divisão. Eu começo fazendo uma divisão do capítulo, criando ali as estruturas do capítulo, mas de repente eu retorno, faço algumas mudanças no meio do caminho. Essa semana eu estava disposto a pregar os 53 versículos. E aí ontem eu entendi que deveria pausar. Nós temos já desde o ano passado,
né, eu tenho pregado no Evangelho de João. Hoje é a 26ª mensagem que nós estamos trazendo aí no Evangelho de João. Se você quiser ouvir ou assistir as outras mensagens, nós temos aí uma playlist no canal da igreja. Entra aí, Igreja Batista na Campanha, dá aquele like, compartilha a mensagem, mas assiste, né, as mensagens. Tem 25 mensagens, essa já está lá na playlist, mas a nossa proposta é nós fazermos na igreja, né, se assim for a graça, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, ou o tempo que Ele me permitir estar com os irmãos, a proposta é nós pregarmos os 21 capítulos do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um livro à parte que a igreja deveria sempre estar pregando. De tempos em tempos, a igreja deveria estudar o Evangelho de João. É o Evangelho de João e o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Eu creio, eu vou colocar aqui que de 10 em 10 anos a igreja deveria estudar todo o Evangelho de João e toda a carta aos Romanos. Eu creio que muitos aqui nunca fizeram a leitura de todo o livro de Romanos. Muitos nunca fizeram a leitura de todo o livro de Romanos e de todo o Evangelho de João. Porque se eu fizer aqui a pergunta, quem já leu a Bíblia toda? Aí eu vou começar a orar de novo, pedindo: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Porque em toda a vida cristã eles nunca leram a Bíblia toda nenhuma vez. Nós há alguns anos fizemos aqui uma maratona bíblica aí. Alguns conseguiram vencer, não sei quantos ainda continuam lendo, mas isso precisa ser uma dinâmica nossa. E eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu procuro e eu me preocupo com isso, para que a igreja possa se conectar com as verdades que estão na Bíblia, porque eu creio, irmãos, que somente a Bíblia pode transformar a sua vida. Somente a leitura da palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus que está nela. É por isso que o nosso mundo erra tanto. O meio evangélico erra tanto, porque eles não conhecem qual é a vontade de Deus. Alguns domingos eu preguei Romanos capítulo 12, para conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, para você conhecer qual é, ou experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que se conectar com outras verdades que estão ali o texto. É transformar a sua mente, é ter condutas que agradem a Deus, ter ações, atitudes que louvem ao Senhor. E aí, quando você começa a ter essas práticas, você está experimentando a boa e perfeita vontade do Senhor. Quando você não faz, então você não está experimentando. Mas então, irmãos, voltando aqui aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, a gente precisa fazer um esforço, E eu sei que alguns não gostam muito dessa metodologia, não, de se pregar um livro inteiro, E aí daqui a pouco se assustam com o que está acontecendo. Essa semana está acontecendo lá as invasões de Israel, lá na região do Oriente Médio. E aí volta, eu estava vendo agora à tarde, os bombardeios em Israel. Amanhã a internet está cheia de mensagens apocalípticas, mas nós não queremos saber qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós estamos preocupados, Jesus vai voltar. Isso aí é certo, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já sabe? Esse é o nosso problema.
Evangelho de João, capítulo 7, é uma das passagens que você vai ler e você vai encontrar um monte de coisas que são estranhas. João 7 e João 8, nós não temos aí muitos milagres. João 7 não tem nenhum milagre narrado, e João 8 traz aí algumas verdades sobre o Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. É das passagens de João 8:32. João 7, nós temos aí: aquele que beber da água que eu lhe der, do teu interior fluirão rios de água viva. É por isso que eu não quero correr nessa passagem, nesse capítulo, porque eu quero te explicar, que você entenda, você compreenda, tá? Então, mesmo que você não esteja aqui conosco, depois você pode pegar aí na internet e assistir, compartilhar, poder entender um pouco mais. Mas, retornando ao Evangelho de João, eu havia parado lá no capítulo 6, e nós temos aí uma dinâmica extensa no capítulo 6, são 71 versículos. Então, chegamos aqui à nossa 26ª mensagem, e esse capítulo 7 ele é marcado por controvérsias no reino de Deus, incredulidades, dúvidas no coração do homem. Hoje pela manhã, estava entrando ainda na oração, era umas 5 e pouca da manhã, e aí então eu recebi uma mensagem, e a mensagem diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É claro que a mensagem era extremamente intencional, e eu fui na Bíblia, li a passagem, me lembrei, me conectei com algumas coisas, e é justamente isso aqui que o texto está falando, aquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. Por quê? As pessoas estão buscando coisas que agradem o seu coração, elas não estão mais preocupadas com o que agrade o coração de Deus. Essa é a verdade dos nossos dias. Pessoas que estão tristes, pessoas que estão aborrecidas, pessoas que perdem a esperança. A Bíblia diz justamente o contrário. Irmãos, o que acontece lá em Israel não é o fim. Jesus Cristo já nos falou em Mateus 24. Lucas, Mateus, dá uma lida na Bíblia. São rumores de guerra. Apenas isso. Não se assuste com isso. Tu tem que se assustar com a perda da salvação de muitos que estão por aí, nessa noite aí morrendo sem Cristo. É isso que vocês têm que se assustar, têm que se preocupar. Aqueles que estão tão tristes, mas não estão tristes porque muitos estão perdendo a salvação. E talvez nem perderam porque eles nunca tiveram. A gente não perde aquilo que não tínhamos. Então eles não perdem. Eles estão morrendo sem a salvação em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender, quando então nós caminharmos em João capítulo 7, é que esse capítulo está nos mostrando que Jesus Cristo tem uma missão no mundo, e fica muito claro em todo o Evangelho de João. A missão de Jesus Cristo é revelar a glória de Deus ao mundo. Mas de que forma Jesus Cristo vai revelar a sua glória? Nós vamos lembrar da nossa lição de hoje. Os irmãos que estavam aqui, quando então o Senhor falou para Isaías, lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, olha, eles vão ouvir, mas não vão entender, eles vão ver, mas eles não vão compreender, eles não vão aceitar. Tu vai pregar o Evangelho, mas muitos não irão se converter. Essa é a verdade dos nossos dias. Nas linhas escritas pelo evangelista João, conforme eu já mencionei
anteriormente, mas você talvez esteja aqui conosco a primeira vez. João capítulo 20, Jesus Cristo então nos declara, ou melhor, João nos declara: Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus Cristo veio para isso. E João, ele escreveu todo um evangelho para que você possa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, você possa experimentar a graça de Deus, o amor de Deus, e aí você vai experimentar então a vida eterna. Em todo o evangelho de João são narrados 7 milagres. Os 7 milagres apontam para essa direção. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. A intenção de João nesses evangelhos é levar o povo da sua época, que estava vivendo uma grande controvérsia. Nós estamos no ano 90 depois de Cristo. Era um ano de massacre de cristãos. Já havia acontecido anos anteriores, por volta do ano 70. João estava preso na ilha de Patmos. Muitos cristãos foram mortos durante anos e anos. Cristãos foram queimados vivos. E durante anos e anos, muitos foram mortos pelo amor a Cristo Jesus. Cristãos eram presos e condenados, sentenciados a serem queimados vivos, se não negasse a Cristo Jesus. E muitos se negaram a negar a Cristo. Hoje o povo faz com tanta facilidade, eles negam a Jesus, negam a sua salvação, rejeitam a Cristo Jesus simplesmente pelas coisas do mundo. Eu vou fazer a leitura e eu vou devagarinho para a gente poder compartilhar. Então eu vou lendo, eu vou do versículo 1 ao versículo 9. Aí eu vou fazendo a leitura e trazendo aqui as devidas explicações. Primeiro, nós temos aqui uma história. Essa história aqui tem alguns detalhes que aí nós precisamos estar antenados, aí bem atento daquilo que nós vamos então compartilhar. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Vamos lembrar, e seria importante se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos numa sequência de uma leitura, mas como não estamos na sequência, talvez seja a nossa primeira vez com o acesso a esse capítulo 7, então passado o quê? O que havia acontecido? As coisas que foram narradas lá no capítulo 6. Aquelas lutas, aquelas dificuldades, muitos abandonaram a Jesus. Lá no finalzinho do capítulo 6, Jesus questiona os apóstolos se também não iam ter a mesma atitude, mas os apóstolos falam: para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras da verdade, as palavras da vida eterna. E nós estamos na sequência também da multiplicação dos pães e dos peixes. Haviam se passado para alguns comentaristas quase que uns 6, 7 meses, uma vez que a multiplicação dos pães e dos peixes acontece por perto ali da Páscoa, e depois nós estamos na festa dos tabernáculos, que seria uma festa por mais ou menos 6 meses após. Então, como estava próxima a festa dos tabernáculos, semana que vem eu vou explicar um pouco mais sobre a festa dos tabernáculos, mas para que você sintonize,
porque essa mensagem aqui, essa menção da festa dos tabernáculos, ela é importante para nós entendermos, compreendermos todo o capítulo. Era uma festa que trazia algumas lembranças, e uma das lembranças era o período do cativeiro egípcio, a maneira como o povo teve que viver, andando por 40 anos de barraca nas costas. Montava-se uma barraca e de repente tinha que mudar de lugar, ir para um outro lugar, onde Deus cuidava, onde Deus alimentava, onde Deus supria todas as coisas. E é por isso que essa festa dos tabernáculos, ela também tinha algumas outras festas anteriores, como festa das primícias, quando o povo ia levar as suas ofertas lá no templo. E então, o que o texto vai nos mostrar é que durante aquele período daquelas festas, ou a festa do tabernáculo, todo o povo se reunia em Jerusalém. E vinha povos judeus de vários lugares, os judeus da dispersão, das várias regiões da Judéia. Eles então se reuniam ali em Jerusalém, alguns que moravam por ali mesmo, montavam uma barraca em cima da sua casa, num terraço, algo semelhante, mas todos durante aquela festa, que durava cerca de 7 dias, dormia em barraca, para lembrar, trazer à memória a experiência, não chegava nem perto, mas trazer à memória a experiência do êxodo, quando eles então saíram do cativeiro egípcio, e por 40 anos eles então viveram desta forma no deserto, onde Deus cuidava, onde Deus amparava. E tem vários rituais aí que vai envolver a festa dos tabernáculos, que eu quero compartilhar com os irmãos mais à frente. E aí então o texto nos conecta, passados os problemas, passado as lutas, as dificuldades, passado aqueles dias lá atrás, do capítulo 6, então Jesus continuava na região da Galileia, era a região central, Cafarnaum, Nazaré, era aquela região onde Jesus estava. Jesus, quando encontrou lá a mulher samaritana, foi num outro contexto, numa outra região, mas a região da Galileia é a região mais ao sul, região de Nazaré ao norte, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E nós sabemos, o ministério de Jesus já estava notório, muitos já conheciam os milagres que Jesus vinha realizando, então algo já era muito conhecido, o ministério, a vida, os milagres que Jesus havia feito, já estava se espalhando por todas as regiões. E aí então o texto nos mostra, era a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. É só uma linha de transição. Por quê? Versículo 5: então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Aqui entra alguns alertas, e talvez nós vamos andar numa linha tão fininha, tão tênue das conjecturas. Por que os irmãos de Jesus fizeram este questionamento? Os irmãos de Jesus não estavam preocupados com que Jesus Cristo ficasse conhecido, não. E há uma concordância da maioria dos teólogos sobre esse aspecto. A preocupação dos irmãos de Jesus era porque Jesus estava estragando a família, estava trazendo uma fama ruim à família. Era um problema sério. Mas como? Nós estamos falando de irmãos de sangue de Jesus. Nós não estamos falando de irmãos como nós somos aqui. São os irmãos de Jesus, nascidos de Maria e José. Jesus era filho somente de Maria, não era filho de José.
uma vez que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então não teve participação. José foi apenas aquele que criou Jesus. E esses aqui que são irmãos de Jesus, são os filhos ou meio-irmãos, são filhos de José e Maria. É isso que nós precisamos entender. E tem outros textos, Marcos, Mateus, vai falar também sobre esses aspectos. Então não são primos de Jesus, não eram filhos somente de José, não era filho de Maria, não, eles eram filhos de Maria e filhos de José. Depois nós vamos encontrar eles lá no Novo Testamento, no livro de Atos, e um deles é Tiago, que escreve também uma epístola. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vai para a Judeia. Esse texto aqui, ele tem uma série de desdobramento da questão da intenção. Primeiro, que os irmãos de Jesus não criam que Jesus era filho de Deus. Imagine naquela época, os irmãos de Jesus eram irmãos mais novos, Jesus era o primogênito. Imagine naquela época que você não era assim tão aberto com a família, explicar detalhes, explicar, olha, esse aqui é somente meu filho, ele não é filho do seu pai, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Olha, esse aqui, ele é o próprio Deus. Maria contar para os seus filhos a sua experiência que ela teve com o anjo. Os irmãos de Jesus não conseguiam compreender que Jesus Cristo era filho de Deus. Eles não conseguiam entender que Jesus Cristo era muito mais do que um irmão normal. E é por isso que então o desejo deles, olha, então vai lá para a Judeia, fica lá na Judeia. O povo está querendo te matar mesmo. Vai lá para a Judeia, fique lá na Judeia. Mostre para os judeus que estão lá quem verdadeiramente você é. Os irmãos de Jesus só vão se converter após a sua ressurreição. O apóstolo Paulo diz que somente Tiago viu Jesus ressurreto. Quando nós olhamos no livro de Atos, eles estão lá, mas somente é mencionado Tiago. Judas, que também escreve a penúltima o penúltimo livro da Bíblia, que é o livro que está antes, é um livro de um capítulo, que está antes do livro de Apocalipse, ou a carta que está antes do livro de Apocalipse, foi escrito por irmão de Jesus. Não é Judas o Iscariote. Judas. E aí então, eles levam e argumentam para que Jesus Cristo então fosse para a Judéia. Essa é a incredulidade daqueles que podiam ter uma experiência. Os milagres estavam sendo notórios, mas a família de Jesus também sofria uma pressão religiosa, porque Jesus Cristo declarava ser o Filho de Deus. Ali na região eles estavam sofrendo uma pressão, mas se Jesus Cristo se afastasse dali, a pressão diminuiria. E aí ele fala para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, os seus seguidores. Ué, eles não estavam ali, eles não estavam vendo, mas para que outros pudessem crer em você. Parece ser uma sugestão muito boa, muito bem elaborada. Sai daqui da cidade, vai para a internet, vai para o mundo para mostrar quem você é. Parece uma sugestão tão boa, mas por trás dessa sugestão está incredulidade, falta de fé, não conseguir se conectar com as verdades do Evangelho. É isso que o nosso mundo está vivendo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos cobertos de incredulidade. Temos um monte de dificuldades para lidarmos com as verdades de Deus.
Não é simples, não é tão fácil se crer na verdade, naquilo que vem sendo pregado dia após dia, aceitarmos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Muitos ainda têm a mesma resistência, ou talvez pior do que no tempo de Jesus. E aí eles respondem, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Olha como as palavras deles trazem a incredulidade. Olha, se você quer ser conhecido, Jesus Cristo nunca falou que queria ser conhecido. A missão de Jesus, conforme eu falei aqui no início, ela tem algumas características e ela tem algumas peculiaridades. É por isso que o Evangelho é pregado, é anunciado, e para muitos o Evangelho tem sido juízo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a pedra de tropeço, apontando para Isaías, que Cristo seria pedra de tropeço para muitos, porque iriam tropeçar. Ele estava ali na frente, eles não iriam crer, e uma vez que eles não criam, eles iriam então serem condenados, porque ouviram e não creram. Bem-aventurados que viram e creram. Essa foi a palavra de Jesus dita a Tomé. E muitos ouviram e não creram. Da mesma forma nos nossos dias. O mundo tem buscado uma esperança em coisas erradas, em valores errados. Quando Jesus Cristo fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que era de Deus, ele respondia a mais um tipo de pergunta que foi feita a ele de maneira copiosa: é correto pagar tributo ou não? Essa foi a pergunta que foi feita a Jesus. E aí Jesus então pega uma moeda de um denário, que tinha a escultura de César, e ele pergunta: de quem é a face que está nesta moeda? E a resposta é: de César, o Tibério, o grande. Então dai a César o que lhe é devido, e a Deus o que lhe é devido. Mas o homem não quer. O homem, ele busca e se agrada com as controvérsias, e ele então se mergulha na incredulidade. Porque se alguém quer ser conhecido, nós é que temos hoje o dever de espalhar a mensagem que só Jesus Cristo é a única esperança, a única salvação. E quando eu falo que só Jesus Cristo é a única esperança e é a única salvação, nós estamos falando em todos os sentidos. Nós buscamos a esperança no homem, achamos que presidente da república, nós achamos que governador, nós achamos que prefeito, e os outros irão resolver o problema da nossa nação. Se nós encontrarmos isso, ou se isto acontecer, a Bíblia está mentindo. Porque a Bíblia nos ensina que as coisas se tornarão cada vez piores. O homem cada vez mais corrupto, enquanto ele não experimentar a transformação em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar pela nação. Isso é a grande verdade. Que nós precisamos orar por mudança. Esse é o nosso papel. A Bíblia nos ensina que não há nenhuma autoridade que não venha do céu. Agora nós precisamos entender, precisamos compreender que há a permissão de Deus sobre muitas situações. E aí nós olhamos para o Velho Testamento, quando Deus permitiu maus reis nos governando. Eu só estou mostrando para os irmãos o seguinte: eu não quero fazer aqui nenhuma comparação a nada. Eu sou do Rio de Janeiro e eu amo meu Rio de Janeiro. Mas a cada ano que nós vamos lá, o Rio de Janeiro fica pior. Fica pior.
Quando estava no Rio de Janeiro, eu andava pelas comunidades do Rio de Janeiro sem medo. Hoje nós não mais fazemos isto, porque a cada ano que passa, as coisas pioram. A cidade talvez fique até mais bela, mas o risco à segurança é terrível. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Naquele tempo do ministério de Jesus, o texto vai nos mostrar que fica muito claro, ainda não era chegada a hora. E é por isso que muitos dos milagres de Jesus, eles foram feitos meio que às escondidas. Jesus Cristo ressuscita a filha de Jairo e fala, não conta para ninguém. Jesus Cristo curou o leproso, não conta para ninguém. Realizou curas, não conta para ninguém. Vai, a tua fé te salvou. Porque a proposta não era essa. Você não pode vir a Cristo por causa de milagres, por causa de bênção, porque tu quer uma esperança que a tua vida vai melhorar. Não, venha para Cristo em busca da tua salvação e não em busca de milagres, achando que a tua vida vai melhorar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Este não era o momento. Já que faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. A manifestação da glória de Deus já havia sido anunciada. João capítulo 1, versículo 18. Cristo veio para mostrar ao homem, para manifestar a glória de Deus ao homem, e o homem não creu. Essa foi a mensagem de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda assim o homem rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. E aí então, o evangelista João, ele encerra o versículo 5 dizendo: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então tudo aquilo que eles falaram aqui, não é porque eles criam em Jesus, mas é porque eles queriam afastar Jesus da região, pelos problemas que eles estavam enfrentando, porque eles queriam ver se realmente Jesus Cristo tinha poder para enfrentar os judeus lá em Jerusalém e não fazer a sua obra em segredo. Essa é a intenção dos irmãos de Jesus. E o Senhor então nos mostra algo muito maior, que é a sua missão, é o propósito que Ele tem por cada um de nós. E aí o versículo 6 nos diz o seguinte: então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Conforme eu falei, irmãos, a gente caminha aqui por algumas conjecturas. Alguns teólogos, eles trazem sugestões diferentes sobre esta frase, né? Poder entender, compreender o que verdadeiramente Jesus Cristo queria dizer com esta frase, com esta resposta. A primeira é simples, o tempo de Jesus, ele não havia chegado, é o tempo da sua morte. Ainda não havia chegado o tempo, a hora da sua morte ainda não havia chegado. Jesus Cristo sabia que ele não iria morrer na festa dos tabernáculos, ele ia morrer na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É isso que Jesus Cristo está aqui nos ensinando. A primeira parte fica simples para nós entendermos dentro do contexto da Bíblia. Mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Porque a intenção de Jesus era que o povo da Galileia, o povo de Nazaré, o povo ali daquela região, antes de tudo eles pudessem compreender, pudessem ver, e eles seriam o testemunho da glória de Deus.
porque o centro da nação de Jerusalém não iria crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, somente anos mais tarde, quando então o Espírito Santo vem sobre os apóstolos em Jerusalém. E aí o versículo 7 nos mostra o seguinte: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Por mais que a família de Jesus tivesse medo, o que Jesus fala: o mundo não vai odiar vocês porque vocês são meus irmãos, mas eles vão odiar a mim. É claro que hoje é diferente, né? O mundo odeia os evangélicos, o mundo odeia os cristãos, porque o mundo acha que o cristão é arrogante, porque o mundo acha que o cristão não aceita as suas práticas contrárias à palavra de Deus, as suas práticas que são abomináveis à palavra de Deus. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia. Hoje as pessoas odeiam tudo que representa o cristianismo. É isso que acontece em nossos dias. E aí então Cristo nos fala o seguinte: porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. O que Cristo está nos falando é o que João já havia nos mostrado: quem ama o mundo está deixando de amar a Deus. Nós não podemos amar o mundo e amar a Deus da mesma forma. É isso que João está nos mostrando. E nós pregamos esse texto aqui, mencionei João na primeira carta, capítulo 1, nos falando que nós não podemos amar ao mundo. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia. Hoje o mundo odeia tudo o que representa o cristianismo, porque eu dou testemunho a respeito dele. O que Jesus Cristo faz é apontar. Hoje a Bíblia aponta as obras más que o mundo apresenta. É isso que nós estamos vendo. É isso que está acontecendo à nossa volta. E aí então vocês vão para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Eu quero mostrar aqui, depois vocês vão entender. Se você quiser, leia esta semana todo o capítulo, são 53 versículos, e aí você vai entender algumas coisas que eu vou falar agora. Jesus Cristo então mostra, ou fala, para que a sua família fosse para a festa, e de fato eles vão para a festa, porque todo judeu ia para a festa, eles deveriam participar da festa, era uma prática judaica. Isso, uma vez que ele tinha saúde, o judeu tinha saúde, se você tem condições físicas, então o israelita ia participar da festa. O judeu que eu estou falando é o judeu religião. Aí eles iam participar da festa judaica, a festa dos tabernáculos. E aí Jesus Cristo diz: eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Essa frase volta, ele já havia falado que ainda não havia chegado a sua hora. O meu tempo ainda não se cumpriu. No mesmo contexto, no mesmo capítulo, nós vamos ver Jesus lá na festa. Jesus mentiu? Como é que é isso aqui? Esse texto nos mostra algumas coisas que são mistério e fazem parte da missão de Cristo. Jesus ele vai com uma intencionalidade lá naquela festa, mas no momento Jesus não foi para a festa. E por que Jesus Cristo não foi para a festa? O que o texto está nos mostrando? O que toda a passagem do Novo Testamento ou dos Evangelhos nos mostra? Por que Jesus não foi para a festa? Eu não vou para a festa. E para nós, no português, aqui parece que é uma afirmativa que Jesus Cristo não iria participar da festa. Vamos lembrar o seguinte: se hoje alguém te chamasse para um casamento, você fala assim: não vou participar desse casamento não. Eu não vou não. A pessoa estava querendo até uma carona contigo, Aí você diz: não, eu não vou não. Aí chega lá no auge lá do casamento,
Aí a pessoa te vê lá e você vai lá: ué, você não disse que não ia participar? Você não queria era me levar. Você não queria era me dar carona. Por isso que você disse que não ia participar do casamento. A intenção de Jesus não era essa. Jesus queria o segredo que ele havia falado lá atrás. Porque se ele fosse acompanhando naquele momento a todos que iriam participar, certamente Jesus Cristo seria preso antes da hora. E Jesus Cristo chega no auge da festa, sorrateiramente, para que ele não fosse preso antes da hora. E aí ele vai ser encontrado pregando no meio da festa, que aí nós vamos deixar para a semana que vem. Mas eu antes quero voltar para te dizer o seguinte: nós precisamos, da mesma forma, conforme o texto aqui nos fala, vocês vão para a festa, nos alegrar no Senhor. Não importa as circunstâncias. Da mesma forma, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Esse texto aqui traz à memória aquilo que nos dá esperança. Aquela festa era uma festa importante para os judeus. Tinha uma importância. Irmãos, a nossa maior alegria precisa ser: nós estamos na presença de Deus. Essa precisa ser a nossa maior alegria. Não importa as circunstâncias, nós estamos na presença de Deus. Não importa aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos na presença de Deus. O apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Então não viva neste mundo mergulhado em dor, em tristezas, em falta de esperança, em arrependimentos. Olhe sempre para Cristo, olhe para os propósitos, para a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo era a salvação do mundo, não era fazer a vontade de homem algum. Vocês vão para a festa é alegria, é se alegrar no Senhor. Não importa as circunstâncias, não tenham medo. É isso que Cristo mostrou para a sua família. Olha, eles não vão odiar vocês, eles vão odiar a mim. Então sigam, avancem. E Cristo então declara: eu não vou. E esse eu não vou aqui pode ser até mesmo uma proposta de Jesus Cristo: eu não vou agora, como nós falaríamos. Ah, então você vai mais tarde? Não sei. Esse é o nosso problema, que a nossa construção do texto bíblico é diferente. O nosso português funciona diferente. O eu não vou não está dizendo que ele não iria depois. Que é justamente o que Cristo faz. Jesus Cristo não mentiu. Ele simplesmente não foi para o início da festa. E a proposta dele era que ele não iria para celebrar a festa das tendas, como era também chamada a festa dos tabernáculos, porque Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Lembra disso? João capítulo 1, ele fez-se carne e habitou entre nós. João lá no capítulo 1, ele diz que ele fez tabernáculo no meio de nós. Ele tabernaculou. Cristo é o próprio tabernáculo. Ele não precisava estar na festa. Ele é o próprio tabernáculo. Uma vez que o povo se reunia em torno do tabernáculo, ali estava ele. Era ele que precisava ser celebrado, mas o povo ainda não havia entendido nada dessas coisas. O povo ainda estava vivendo um ritual de festas. O povo estava indo para lá. Hoje nós vamos a Cristo porque ele é o nosso tabernáculo. Ele é o tabernáculo de Deus.
Eu não preciso sair da minha casa e ir para uma festa para me alegrar no Senhor. Nós aqui estamos nos alegrando, nós aqui em culto festejamos a Deus, conforme falamos nesta manhã, quando falamos de adoração bíblica, de culto, de liturgia bíblica. E olha como então o mundo de hoje se tornou controverso nas questões do cristianismo. E aí volta Jesus Cristo, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. É simplesmente porque se ele fosse acompanhando todo aquele povo, ele seria preso. Porque quando chega lá, as pessoas começam a procurá-lo. E aí então Jesus Cristo continuou o seu ministério, continuou a sua missão na Galileia, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão a cumprir. Eu quero só encerrar te mostrando aqui as 3 verdades que nós compartilhamos nesta noite. Primeiro, nós temos umas expectativas erradas sobre o ministério de Jesus. Construímos valores e princípios errados, equivocados, sobre aquilo que verdadeiramente deveríamos estar construindo no nosso coração a respeito de Jesus Cristo. E é por isso que nós vivemos tantas coisas equivocadas no reino de Deus. É por isso que existem tantas controvérsias, tanta incredulidade e tanta falta de fé. Porque a igreja dos nossos dias estamos construindo como igreja hoje coisas que não estão na palavra de Deus e não são ensinadas por Cristo e não são verdades bíblicas que nós deveríamos estar vivendo. E aí então há tanta controvérsia, tantas coisas erradas, tanta coisa que está equivocada. Segundo, o nosso coração. No nosso coração foram plantadas várias coisas que hoje elas nascem como incredulidade. Coisas que foram plantadas, sementezinhas que foram plantadas lá atrás. Hoje, quando elas brotam, a gente fica cheio de incredulidade. Por quê? Estamos mergulhados em valores errados de uma sociedade pecaminosa. As nossas esperanças são equivocadas, a nossa religiosidade está equivocada, a nossa fé está equivocada, temos desesperança em pessoas, nós acreditamos em coisas, a nossa fé é voltada para coisas materiais, para bens, para bênção, para cura. A salvação é a última coisa. Assim como a incredulidade dos irmãos de Jesus, é a nossa incredulidade também em nossos dias. Os irmãos de Jesus, eles tinham lá os seus motivos. E nós? Quais são os nossos motivos? É fácil nós respeitarmos a cada um dos irmãos e falar que Deus tenha misericórdia, porque cada um tem o seu motivo de fazer isso, de fazer aquilo, de faltar uma celebração, de negligenciar algumas coisas do reino de Deus, de deixar algumas coisas que deveriam fazer parte da sua vida como prioridade, e a gente vai colocando isso. Nós vamos construindo desculpas para a falta de temor a Deus que as pessoas têm. Pessoas que não conseguem se conectar com Deus da maneira correta. E aí então, a incredulidade, toma cuidado com isso. A incredulidade dos irmãos de Jesus não é diferente de muitos dos nossos dias. Eu vou repetir para o irmão grifar bem esta palavra. A incredulidade dos irmãos de Jesus quanto ao seu ministério não é muito diferente da incredulidade do povo de Deus em nossos dias. Preste atenção no que eu estou falando. Os irmãos de Jesus não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus.
Será que você tem a certeza que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, a ponto de entregar a sua vida nas mãos dele? Terceiro, então, a missão de Jesus Cristo, ela é revelada no coração do homem. É por isso que Jesus Cristo não queria se revelar em público. Eu citei Isaías capítulo 6. Muitos ouvirão, mas não vão compreender. Muitos verão os sinais, mas não seguirão o sinal. Muitos ouvirão a mensagem, mas não crerão na mensagem. A missão de Jesus, ela é revelada assim em segredo, porque ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, porque foi Ele que veio para convencer o homem da justiça e do juízo. O homem só pode crer na missão de Jesus, na salvação, através de Jesus Cristo, se assim o Espírito Santo o revelar. Quando Jesus Cristo conversava com os apóstolos, num belo dia, Mateus 16, e aí então Pedro e os apóstolos haviam perguntado: quem diz os homens ser o Filho de Deus? E aí Pedro faz aquela revelação. A resposta de Jesus para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, foi o Pai que o revelou. A missão de Jesus só pode ser revelada no coração do homem, se assim Deus o revelar. Creia nisso. Entenda esses princípios e o propósito de Deus dentro desse evangelho, que é para que você, crendo, você possa ter uma vida em Deus, ter uma vida em Cristo Jesus. João 20, de 30 a 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, porque não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Creia. Creia que essa é a missão de Cristo Jesus, a sua vida, para que você possa experimentar em Cristo Jesus a vida eterna. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar orando, encerrando o culto desta noite, pedindo para que Deus possa manifestar graça, amor, misericórdia sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Pai amado, eu quero mais uma vez estar agradecendo a Ti por esta noite, agradecendo ao Pai pela oportunidade que Tu nos dá de nós nos reunirmos para adorar e celebrarmos a Ti, ó Pai. Eu agradeço, Senhor Deus, por cada vida, ó Pai, que aqui esteve, aqueles que ouviram a Tua mensagem, ouviram a Tua palavra nesta noite. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Confirma, Pai, aquilo que é o Teu propósito sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Senhor, que nós possamos experimentar o Teu fluir, o poder do Teu Santo Espírito, experimentarmos, ó Pai, a Tua graça, experimentarmos de Ti, ó Pai, a Tua boa e perfeita vontade. Nós estamos aqui, ó Pai, dispostos a fazer, ó Pai, aquilo que é o Teu querer, a experimentarmos o Teu agir, a entendermos, ó Pai, aquilo que Tu tem para cada um de nós, a entendermos, ó Pai, a maneira, ó Pai, como Tu revela a Tua vontade. Esteja, Senhor Deus, abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, ó Pai, abençoando, Senhor Deus, esta noite, ó Pai, que com certeza, Senhor, neste lugar Tu revelaste, ó Pai, a Tua vontade, Tu revelaste a Tua glória, Tu revelaste a Tua graça, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, aqueles que estão conosco, ó Pai. Seja os abençoando, ó Pai, falando em cada coração, mostrando, Senhor Deus, aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós, para a Tua igreja. Muito obrigado por tudo que Tu tem nos dado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta semana. Abençoe, ó Pai, o início de mais um mês, Senhor Deus, que seja mês de graça, de misericórdia, ó Pai, sobre a Tua igreja, ó Pai.
Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tem nos dado, Senhor Deus, até então, ó Pai. Obrigado pela Tua bênção, graça, misericórdia sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Seja nos abençoando no decorrer de toda esta semana, o retorno às nossas atividades, ó Pai. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja abençoando, ó Pai, mais uma vez a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Santo Espírito esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, dê a todos uma boa semana. Muito obrigado pela tua presença.